glória a Deus por mais uma tarde abençoada com o Senhor na casa do Pai, amém? Eu estou muito feliz hoje, eu falei que eu queria dar um testemunho porque hoje eu tive o privilégio de comer uma comidinha deliciosa na casa da minha cunhada, evangelista Débora, fez uma comidinha tão gostosa para mim, eu precisei ir ao médico e ela sempre tão pronta e solícita, com espírito de serva, como nós falamos hoje lá na casa dela, me acolheu com tanto amor, tanto carinho, e eu pude contemplar a mão do Senhor, porque o Senhor ele está em todo o tempo cuidando de nós, e olha, foi uma bênção, uma delícia. Eu até confesso que eu nem pensei que ela pudesse estar aqui, porque ela está aí com o pezinho dela machucado, mas eu creio que o Senhor está curando em nome de Jesus, vai sarar, vai ficar tudo bem. E eu sei que o Senhor tem propósito em todas as coisas. E Ele começou falando aqui, através da irmã Estefânia, diaconisa Estefânia, a respeito das lutas e batalhas que Davi passou. E eu quero continuar falando a respeito disso. Falar que nós vamos passar por tempestades. Mas em todo o tempo, nós temos que adorar e louvar o Deus que é bom. Amém? Então nós vamos abrir as nossas Bíblias, eu vou ler alguns textos, mas para começar o texto base está lá no livro do profeta Jonas, capítulo 1, verso 12. Nós vamos ler só esse versículo e depois a gente vai conversar sobre isso. Porque em todo o tempo devemos louvar e adorar o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Respondeu ele, peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Amém? Podeis assentar. Esse texto que está lá no livro do profeta Jonas vem falar de uma tempestade conosco. Nós vamos falar de mais algumas, mas eu quero dizer a vocês que em toda tempestade tem a mão e propósito de Deus. Para nos ensinar, para abrir os nossos olhos, para trazer à nossa memória o que é importante, o que é relevante, o que é de valor. Então nós vemos nesse texto que o profeta Jonas está fugindo da ordem de Deus. Vejam só, Deus fala para ele, vá para Nínive, ele fala, tô fora, vou nada, eu vou para onde eu quiser, Senhor, vou me esconder do Senhor, né, como se fosse possível, e foge, e vai para outra cidade, vai lá para Tarsis, enfim, tenta aí, né, tenta aí, mas uma coisa é clara e certa, Deus não deixa passar nada desapercebido. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Nós podemos enganar quem nós quisermos, menos ao Deus Criador, o Todo-Poderoso. Foi Ele que nos fez, foi Ele que nos comprou com alto sangue de preço, de sangue na cruz. Então não tem como nós nos escondermos dele. Mas Jonas achava que podia. E aí ele foge, né? Ele foge porque ele tem medo de Nínive, que era uma cidade que ia dar muito trabalho para ele. Tinham muitas situações que traziam medo a ele. Ele foge por orgulho, porque ele acha que ele pode qualquer coisa, ninguém manda nele, eu vou mesmo, e daí? Ele foge por arrogância, porque quem manda na minha vida sou eu. E também porque ele tem preguiça, né? Ai, que preguiça de ir atrás daquele povo, gente. Vai dar tanto trabalho evangelizar aquele povo. Vai dar tanto trabalho ter que falar 10 vezes a mesma coisa. Como isso acontece conosco, né? Ai, largue mão disso daí, isso aí não tem mais jeito, não. Essa pessoa aí, ó, só Jesus. Mas é mesmo, só Jesus. Não é por mim nem por você. A nossa obrigação é cumprir a ordem do Senhor e ir e pregar. Então ele toma outro rumo, como se ele pudesse, né? E vai em outra direção, vai em direção contrária ao que Deus mandou. Mas como Deus está vendo tudo,
e nada passa desapercebido dele, ele permite uma tempestade no barco, naquele local onde o barco de Jonas estava viajando. E naquele momento os tripulantes, os marinheiros, começam a orar aos seus deuses, pedindo ajuda, porque realmente o mar estava muito revolto. O barco iria afundar. Mas, gente, se a gente ler o texto, o Jonas preguiçoso, aquele que fugiu de Deus, veja onde ele estava, tranquilaço, dormindo no porão do navio. Mas, gente, pensam, se estava todo mundo desesperado, orando, o barco devia estar assim, e ele não estava nem aí, dormindo, tranquilo, nem um pouco preocupado com a obra do Senhor, nem um pouco preocupado com o seu chamado, nem um pouco preocupado com o seu id. E aí os marinheiros fazem um sorteio. Vejam que Deus é maravilhoso, né, gente? Deus é todo poderoso. Fazem um sorteio para tentar descobrir quem é que causou. Porque assim, eles oram a todos os deuses e conseguem perceber que alguém está causando aquilo. E aí eles fazem um sorteio. E qual é o nome que é sorteado? Jonas. Jonas é o causador daquela tragédia. E aí eles vão acordá-lo, né? Vão lá. E admirados com a calma que ele está dormindo no porão, com todo aquele navio quase indo a pique, eles dizem para ele, né? Escuta aqui, amigo. Você vai ficar aí dormindo, você está vendo que nós vamos morrer? Vai fazer alguma coisa, vai falar com o seu Deus. A gente já falou com o nosso e o nosso não resolveu. Glória a Deus, amém? Não há Deus sobre o Deus de Israel. Não há Deus sobre o Deus criador dos céus e da terra. Os outros podem fazer o que quiserem, acender vela, andar rastejando, subir escadaria, quebrar santo, abrir porta, fechar, matar galinha. Não tem o que fazer, porque o único Deus que responde é o Deus Todo-Poderoso, é o nosso Criador, amém? E aí, o que ele fala? Vejam que abusado, arrogante, preguiçoso do Jonas diz assim, o que seria a reação correta? Vejam bem, tudo bem, ele já estava errado, né? Porque ele pegou o caminho errado e estava indo para outro lugar, fugindo da ordem do Senhor. Mas, gente, ele caiu em si, ele percebeu que a culpa era dele, se joga no mar. Mas não, nem isso ele quis fazer. Ele disse assim, olha, o problema sou eu. Se vocês quiserem resolver, me joga no mar. Ainda pediu para jogarem ele no mar. Ou seja, realmente ele estava bem pouco preocupado com aquilo que Deus tinha para falar com ele. Mas o Senhor permite, queridos, que nós passemos por algumas tempestades para aprendermos várias lições. Então, se nós estivermos atentos, nós veremos lições em pequenos detalhes que nós nunca tínhamos percebido. E só vamos perceber porque estamos no meio da tempestade. Se estivéssemos num mar calmo, nós não daríamos atenção para aquele detalhe, para aquele cuidado de Deus, para aquilo que o Senhor está fazendo. Senhor tem algo muito maior para as nossas vidas, como era o que ele tinha para Jonas. Então ele sabe o que fazer com cada um de nós. Ele sabe que aquela fé que Jonas tinha, era impossível alcançar o propósito que Deus tinha para ele. Porque se nem a ordem do Senhor ele quis obedecer com medo daquele povo, ele não tinha fé suficiente para alcançar o propósito de Deus na vida dele. Então o Senhor nos prova para aumentar a nossa fé. Para mostrar que nós podemos muito mais, crendo nele, louvando a ele. Amém? Então Jonas não se joga do barco, ele pede para que os marinheiros joguem no do barco.
E o que eu quero falar comigo e com você, essa palavra já está no meu coração há algumas semanas. E eu disse ao Senhor, Senhor, vai demorar bastante ainda para eu pregar essa palavra, porque nós estamos na campanha e os cultos, acho que eu só vou pregar em agosto, mas amém, Senhor, o dia que o Senhor achar que eu devo pregar, mas essa palavra vinha ardendo no meu coração já faz algumas semanas e hoje é o dia, né? O Senhor preparou hoje. E o Senhor perguntou, o que precisamos jogar do nosso barco para acalmar a tempestade? Essa é a primeira fase dessa tempestade que Jonas está passando. Muitas vezes esse Jonas que nós temos que jogar, que ele não vai se jogar sozinho, ele não vai sair do barco, mas Deus está Deus está vendo que isso aqui não presta para mim. Tá, mas quem é que tem que jogar? Somos nós. Então, qual é o Jonas que nós temos que jogar do nosso barco para acalmar a tempestade? É o Jonas do orgulho? É o Jonas do medo? É o Jonas da falta de perdão? É o Jonas da vergonha? É o Jonas da preguiça? É o Jonas do comodismo? É o Jonas do limite, ou platô, como o pastor Paulo pregou aqui? Tá bom aqui, daqui eu não vou sair. É um relacionamento com alguém que não agrada a Deus? É uma aliança feita com alguém que não agrada a Deus? Mas a gente fica pedindo permissão, a gente fica esperando, Senhor, tira da minha vida. Muitas vezes a atitude tem que ser nossa. O Senhor não vai fazer o que cabe a nós. Ele faz o que cabe a Ele fazer. Então esta é uma tarde onde nós precisamos nos autorrefletir e lembrar qual o Jonas que nós precisamos jogar fora. E eu já passei por essa fase da tempestade. E eu precisei jogar um Jonas fora, e eu joguei um Jonas fora, e a tempestade acalmou. Mas o Senhor ainda tem lições para me ensinar, para você. Então, mesmo depois da gente jogar o Jonas, a tempestade não cessa. E aí, pai? Mas ele ainda tem algo a nos ensinar. Então, nós vamos ler mais uma fase da tempestade, que está lá no capítulo 8 do Evangelho de Mateus, os versos 26 e 27. Mateus 8, 26 e 27, que diz assim: Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Queridos, nessa fase da tempestade, nós já jogamos o Jonas fora. E agora Jesus quer nos mostrar que nós podemos confiar nele. Que a voz de Jesus acalma o mar, cessa o vento forte. Ele está conosco no meio da tempestade. Jesus estava dormindo no barco e os discípulos achavam que ele tinha deixado eles à deriva. Nós vamos morrer, Senhor. O Senhor está aí dormindo no barco. Mas Jesus não estava dormindo à toa. Ele acreditou que os discípulos teriam ousadia e coragem para poder repreender o mar. Eles já tinham presenciado tantos milagres, como eu e você. Não podemos nos acovardar em meio à tempestade. Nesse momento, Jesus quer dizer para mim e para você que nós temos sim autoridade e poder através do nome dele. Que quando nós falamos em nome dele, o mar cessa, o vento cessa e o mar se acalma. Nós precisamos passar pela tempestade,
Mas nós podemos pedir, Senhor, acalma este mar, eu quero chegar do outro lado. Então, nesse momento, nós já jogamos o nosso Jona, não tem mais nada nos impedindo de ir adiante, mas a tempestade continua. Talvez se levante uma nova onda. E nós vamos o quê? Nos jogar? Não. Nós vamos repreender o mar, os ventos, a enfermidade, a desgraça, enfim, todo o intento do inimigo, seja lá o que for, o medo, o pavor, a depressão, a tristeza, a angústia, tudo aquilo que vem nos afrontar, nós temos poder e autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo para repreender e conquistar. Repreendemos, conquistamos, oramos, o mar se acalmou, mas ainda assim se levanta uma nova tempestade. Então significa que a gente ainda tem mais a aprender. A gente ainda tem novas lições de Deus, porque as tempestades, amados, são constantes nas nossas vidas. Então nós temos que aprender que o Senhor quer nos ensinar, não é castigo, não é opressão, não é ensinamento de Deus. Ele quer abrir os nossos olhos, Ele quer desvendar os nossos olhos para a gente contemplar um propósito muito maior que Ele tem para as nossas vidas. Então, nós vemos uma outra tempestade. No livro de Atos, o capítulo 27, nós vamos ler um versículo 44. Atos 27, 44 diz assim: os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Nesse texto, capítulo 27, nós vemos Paulo, que está preso, está indo para Roma ser julgado. E ele passa por uma tempestade também por permissão do Senhor. Ele tenta alertar o povo daquele navio. Eles fazem jejum. Eles estão com fome. Deus, Espírito Santo fala com Paulo que o navio vai afundar. Não vai sobrar nada. Mas eles vão chegar a salvo em terra firme. E Paulo está ali como um instrumento de Deus para alertar aquelas pessoas. E o propósito que Deus tinha na vida dele era tão maior, que não era um navio afundado, naufragado, que iria impedir o agir do Senhor na vida de Paulo. Então Paulo ouve a voz do Senhor, confia no Senhor. E ele segue adiante dando as ordens que deveriam ser ditas para aquelas pessoas. E, queridos, uma coisa que a gente tem que contemplar. O navio afundou. Talvez o navio seja alguém que a gente estava orando e a pessoa veio a falecer. Talvez o navio seja um emprego que a gente perdeu. Talvez o navio seja um relacionamento que acabou. Talvez o navio seja uma amizade que foi encerrada por traição. São muitas as situações que podem ser esse navio. E Deus quer falar conosco, nem sempre o navio vai atravessar o mar inteiro. Talvez esse navio vai afundar. Talvez essa situação por que você está orando não esteja no propósito do Senhor, não seja a vontade dEle. Mas ainda assim, Ele insiste conosco que nós devemos nos agarrar à tábua de salvação, porque Ele vai nos levar a salvo até a outra margem, em nome de Jesus. Seja qual for a situação, o Senhor é quem vai nos consolar. O Senhor é quem vai guardar as nossas vidas. O Senhor é quem vai dar a direção de como vamos seguir.
O Senhor é quem vai trazer para nós o escape dessa situação que parece impossível para nós suportarmos. Mesmo que o barco afunde, Ele nos dará uma tábua de salvação. E o propósito que Ele tem nas nossas vidas vai se cumprir em nome de Jesus. Muitas vezes nós perdemos coisas ou pessoas, relacionamentos, e achamos que aquilo até é um castigo. Mas não é, queridos, porque Deus tem propósito em todas as coisas. Está já no plano dEle, o nosso nascer e o nosso morrer. Todas as coisas que nós vivemos nesta terra são permissão do Senhor. Vemos Jó, que passou por uma tempestade, perdeu tudo. Mas o Senhor o restituiu em dobro, porque ele permaneceu. Ele se agarrou na tábua de salvação que era o próprio Deus. E é esse Deus que está hoje aqui nos alertando de que nós temos um Deus que nos guarda em todo o tempo. Pode parecer que nós vamos afundar na tristeza, mas Ele não vai deixar. Se nós louvarmos, se nós adorarmos, se nós engrandecermos, se nós olharmos para o céu, que é de onde vem o nosso socorro, nós não vamos afundar em nome de Jesus. Ele vai nos fazer atravessar a salvo. E vai ser difícil, vai ser dolorido. Ninguém aqui sabia nadar. Quer dizer, os marinheiros talvez, Paulo não disse se ele sabia ou não, mas ele se agarrou naquilo que Deus prometeu para ele. Paulo, você não vai morrer. E é o que Deus está dizendo para mim e para você nesta noite. Esta situação não vai te matar, Patrícia. Esta situação não vai te matar, Estefânia. Eu vou levar vocês até o outro lado, até a outra margem, sãos e salvos. Confia em mim, se agarra nos meus braços, olha para mim, não desvie o seu olhar. Pedro também passa por uma tempestade, onde ele acha que está vendo um fantasma. Ele vai em direção a Jesus, quando ele desvia os olhos, ele começa a afundar. Então, queridos, vai acontecer conosco. É tendência nossa. Nós somos humanos, nós somos fracos, nós somos falhos, pecadores. E vão ter momentos no meio da tempestade que a gente vai se apavorar. Traga aí à sua imaginação um filme que você já tenha visto de um mar revolto e uma embarcação sendo devorada pelas ondas. Como não temer? É difícil. Mas o que o Senhor quer dizer para mim e para você não é que você não pode temer, nem que eu não possa temer. É que Ele estará conosco. E toda essa situação, se olharmos para Ele, se mantivermos o nosso foco em Jesus, nós conseguiríamos passar para o outro lado. Nós chegaremos sãos e salvos e o propósito do Senhor se cumprirá nas nossas vidas. Nós seremos testemunho para muitas vidas que vão olhar e falar para nós: você ainda está de pé? Depois de tudo isso? Da onde vem essa força? É aí que você enche a boca e diz: a minha força vem do Senhor que criou os céus e a terra. Aleluia! É esse Deus que quer ouvir de mim e de você nesta tarde. Que a nossa força vem dele. Que mesmo em meio à tempestade nós acharemos lá no nosso âmago, lá dentro do nosso ser, lá no nosso coração, uma maneira de adorar ao Senhor. Muitas vezes esse momento vai ser só em lágrimas. A gente não vai conseguir nem balbuciar. Vocês lembram de Ana? O sacerdote olhou para ela e achou que ela estava bêbada porque ela não conseguia falar. Ela estava tão entristecida, clamando tanto ao Senhor, que ela não conseguia falar. Em meio às lágrimas, ela se derramou aos pés do Senhor e disse: Senhor,
Eu creio que o Senhor pode me dar um filho e esse filho será teu. Foi essa atitude de Ana que trouxe o mar se acalmar diante dela. Então que nós possamos entender que as tempestades farão parte da vida do cristão. Mas vai depender da nossa atitude durante a tempestade, de como nós vamos chegar do outro lado. Paulo, inspirado por Deus, ele vai escrever em segundo livro de Coríntios, ou segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, 8 e 9. Nós cantamos um pouco disso no louvor Deus Proverá, que diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Aleluia! Quem guarda as nossas vidas é o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis. O Senhor nos garante que essas tempestades vão nos fazer mais fortes, vão nos fazer mais sábios, vão nos fazer crescer na fé, vão nos fazer ter experiências sobrenaturais com o teu Espírito Santo. É para que o propósito dele se cumpra nas nossas vidas. No momento, às vezes, nós não vamos entender. Mas quando estivermos vivendo aquilo que Ele planejou, nós vamos olhar para trás e falar: Senhor, se eu não tivesse passado por aquilo, hoje eu não poderia estar fazendo isso. São propósitos que o Senhor só nos entrega quando nós estamos prontos para receber e cumprir. Jesus está voltando. Isso está nítido, nós conversamos isso hoje, falando de como o mundo está perdido. As pessoas desse mundo estão idolatrando imagens de artistas que fazem coisas absurdas. E o povo adora, e o povo acha lindo, e o povo idolatra. Muitas provas, muitos sinais de que o Senhor está voltando. Então nós precisamos seguir em frente. Se nesta tarde ainda temos algum Jonas nas nossas vidas, é a tarde que o Senhor preparou para jogar fora. Se tivermos ainda que repreender o mar e o vento, então essa é a tarde que o Senhor escolheu para termos ousadia em nome de Jesus. Se tivermos que nos agarrar a uma tábua para nos salvar, que possamos nesta tarde lembrar que quem vence por nós é o Todo-Poderoso Senhor. Em nome de Jesus, que possamos fazer uma autorreflexão nesta tarde, entender e glorificar ao Senhor, porque Ele está nos dando mais uma estratégia de como passar por esta tempestade, que venhamos a entender que Ele tem o melhor para as nossas vidas, que Ele deseja que todos nós estejamos aptos, prontos, preparados para subir para o céu com Jesus. Por isso Ele quer nos encorajar, Ele quer nos encorajar a continuar lutando, que possamos buscar essa compreensão do Espírito Santo de Deus, e tentar entender em que fase dessa tempestade nós estamos passando, para que a nossa atitude corresponda àquilo que o Senhor espera de nós. Porque fugir não vai adiantar. Às vezes a gente quer fugir e a gente pensa: volta, Jesus, me leva, Jesus, porque nós queremos fugir. E não é isso que o Senhor... É maravilhoso louvar e engrandecer o nome do Senhor pela volta do seu Filho. Nós precisamos desejar a volta de Jesus, mas não como fuga. Não porque estamos fugindo, e sim porque nós adoramos o nosso Mestre e queremos estar com Ele no céu. Que nós não venhamos a ficar apavorados, porque ficar apavorados não vai acalmar o mar. E que por fim,
não precisamos abortar a nossa viagem como fez o povo, que queria mudar, cancelar toda a viagem que Paulo estava presente no navio. Basta crer que o Senhor nos dará a tábua de salvação, o escape, nos dará a estratégia, a orientação adequada para atravessarmos essa tempestade e chegarmos vivos em um lugar seguro, que é o céu. Amém? Eu não sei como você chegou aqui hoje, eu não sei qual é a tempestade que você está passando, eu não sei se você tem que jogar o Jonas ou não, se você tem que repreender o mar, o vento, mas o Senhor sabe. E Ele nos trouxe nesta tarde para que nós tenhamos a oportunidade de entender que nós temos que fazer algo que depende da nossa atitude. Nós precisamos crer, confiar, nos desapegar daquilo que não agrada a Deus. Eu quero para mim e para você, que você possa cantar: mestre, eu já tenho fé para descansar nas ondas de um bravo mar. Amém?